cost e o mercado high-end. Vocês viam uma oportunidade. Vi uma oportunidade muito boa, porque lá atrás isso estava muito bem definido. O mercado low cost, o middle market e o premium, eles eram muito bem definidos, cada um com sua proposta. E lá atrás, o low cost, ele foi criado, idealizado, para ser uma academia de... Entendendo que o mercado brasileiro, o brasileiro é diferente do americano, é diferente do europeu, o brasileiro gosta de calor humano. Então você viver só de musculação e cardio não era um negócio muito atrativo para o público. Então eles mudaram a estratégia do low cost e começaram a lançar aulas coletivas. E a proposta, no momento, sempre estudando o mercado, sempre analisando, que é o que a gente sempre fez, a gente entendeu que era o momento da gente mudar a estratégia. Ou a gente partia para o mercado low cost, com a Fórmula Academia, ou a gente partia para o mercado premium. Só que a pandemia, ela veio para ser um divisor de águas, literalmente, né? A pandemia veio para mostrar para as pessoas a importância delas estarem com a saúde em dia, estarem bem com a saúde, ou seja, e não corretivamente, né? Mas preventivamente mesmo. Então, como se prevenir, né? E a melhor maneira... Onde o empreendedorismo encontra a inovação e acende a chama de novas oportunidades. Acendeu a chama. Sou Regina Leiras e hoje vamos falar de um assunto que realmente pega fogo nos dias de hoje. Que particularmente eu sou, assim, fã de conversar desse tema. Vamos falar sobre a revolução da longevidade e o impacto disso no mercado. Para você ter uma ideia, o Brasil hoje é o segundo maior mercado de academias do mundo, só perde para os Estados Unidos. São mais de 31 mil academias, movimentando mais de 10 bilhões no ano. E temos um convidado expert nesse assunto e vamos falar muita coisa sobre longevidade, o mundo wellness, a revolução que está acontecendo nesse mercado. Eu sou Luiz Henrique, né, e hoje a gente conversa aqui com um dos maiores, né, experientes, né, uma das pessoas mais experientes aí do mercado fitness, né, brasileiro, tá? Nosso convidado tem mais de 20 anos de trajetória no setor, é especialista em fisiologia do exercício, já foi instrutor, coordenador, gerente, consultor, palestrante e hoje lidera toda a área de franquias de uma das maiores redes do país. Ricardo Fagundes, gerente nacional de franquias da Bodytech Company. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Esse foi até um pouco modesto, se você considerar desde o momento que eu comecei mesmo educação física, né? Foi em 98, é que a gente oculta um pouco, assim, mas... A gente não quer falar a idade, a gente tem um combinado a idade aqui, começa Ricardo. a pesar um pouquinho, mas de fato são 20 anos aí de experiência no mercado, 14 deles especificamente voltado ao franchising de academias, então tem um pouquinho de bagagem. Eu brinco com as pessoas que eu fui professor, fui personal trainer, já fui sarado, já fui... Você tem autoridade, né? Quem Você sabe tem autoridade. mas eu te chamava de Brad Pitt? Brad Pitt, rapaz, eu acreditava, viu? Era o branco dos olhos que era meio parecido. Ricardo, obrigada. E vamos lá, né? Para quem não te conhece, acho que você já falou um pouquinho, mas quem é o Ricardo aí nesse mercado fitness? Quem é o Ricardo Fagundes, né? Isso. Ricardo Fagundes era um garoto que o foco dele era ser treinador de futebol. Opa. Né? Meu negócio era ser treinador de futebol. Comecei a fazer educação física em 1998, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Eu morava lá nessa época. E dali eu nunca imaginava que eu estaria um dia dentro de uma academia, né? Meu negócio era totalmente desporto. Só que o mundo dá muitas voltas. Eu vim morar no Rio de Janeiro e aí eu recebi uma proposta em 2003 para entrar, para ser professor de uma academia em Copacabana. Eu até brinco que era uma ferrugem fitness, né? Você colocava a mão, sua mão saía enferrujada do equipamento. Então, de fato, era uma história bem louca, né? E eu trabalhei durante quase 4 anos nessa academia como personal, como professor, e acabei virando o gestor ali, coordenador, gerente, era tudo nessa academia. Era uma academia bem pequena. E o mundo, né? Assim, eu sempre falo para as pessoas que a sorte bate na porta de todo mundo, né? Aí você tem que estar preparado, né? Se você não estiver preparado, não adianta ter sorte. Mas a sorte me acompanhou a vida toda. E eu fui convidado pelo André Ibeias na época, então dono da Ibeias Top Club. Eles tinham uma grande academia no Rio Sul que foi comprada pela Bodytech, mas ele abriu 2 academias chamada Ibeias Fisioclube.
em Copacabana. E eu acabei Como é que pegando é? Ibeias. Ibeias. IBEAS. Ibeias. E eu acabei virando... Fui convidado para ser gerente dessas academias, né? Fiquei 2 anos gerenciando. E aí veio a Bodytech e fez uma proposta para o André para criar um modelo de franquias dentro da Bodytech, que era a Fórmula Academia. Então, depois eu vou poder contextualizar um pouquinho sobre essa história da Fórmula. Mas 7 meses depois, na verdade, quando ele foi convidado, né, ele anunciou pra gente, a primeira coisa que veio na cabeça, vou ter que voltar a ser personal trainer. Eu olhava a Bodytech e falava, gente, Bodytech só vai ter gigante ali dentro, né? Quem sou eu na fila do pão, né? Então pensei, o que eu vou fazer? E aí eu tinha 2 caminhos para seguir. Eu tinha ou seguia, falar, cara, já vou desistir daqui, vou virar personal de novo, ou eu iria estudar muito para E estar ali adaptar, entre os né? melhores, né? E eu estudei muito, caí para dentro dos livros, eu li Legal. os manuais da Bodytech, eles começaram a criar o manual, falaram, deixa eu ajudar, e comecei a ler os manuais, né? Obviamente não fui eu que elaborei, eu apenas lia eles e corrigia até vírgula. Então aprendi muito. 7 meses depois de inauguradas essas 2 unidades, eu recebi o convite para ir para a holding para criar o modelo de consultoria. E eu fui para lá, eu falo que nada mudou na minha função praticamente de lá para cá. O que mudou foi o cargo, né? Então eu saí de consultor de operações para consultor de implantação para gerente de operações e franquias, gerente de implantação, gerente de operações e franquias. E no final eu assumi toda a parte de franquias. Então hoje eu cuido do comercial, eu cuido dos projetos de arquitetura, engenharia, tudo que você tiver dentro. Óbvio que eu tenho equipes que me assessoram em cada setor, né? Mas hoje eu sou responsável por todas as operações franqueadas do grupo. E ainda tem tempo para atender os pedidos dos amigos. É isso aí. Os Mais meus, importante, então. mais importante. Inclusive meus, que está me devendo um então, cafezinho de vez em quando, né? Os A gente já meus, se encontrou então, mais. todo ano eu falo, Ricardo, olha, o negócio lá da Vortec. É verdade. Então, Mas era uma assim, via de mão muito bom. dupla. O Ricardo, ele passou aí, né, por diversas funções dentro de academia, né? Não é só a Bodytech, mas dentro de academia, que eu acho que molda um pouco a sua visão, né, dentro desse nicho de academia, né? Desde que você estava na sala de musculação, né, até hoje você faz a gestão de franquias e expansão, né? Exatamente. E essa tua visão, ela te molda. E o que você vê do setor hoje, assim, de expansão de franquias de academias? O mercado, como a Regina bem disse no início, ele está bem aquecido, digamos assim, literalmente com a chama acesa, né? Então, de fato, o mercado, acho que ele já vinha num crescimento exponencial, né? Vinha num crescimento relativo, só que a pandemia ela veio para ser um divisor de águas, literalmente, né? A pandemia veio para mostrar para as pessoas a importância delas estarem com a saúde em dia, estarem bem com a saúde, ou seja, e não corretivamente, né? Mas preventivamente mesmo. Então, como se prevenir, né? E a melhor maneira de se prevenir é através da atividade física. Então, com isso, o mercado ele ficou cada vez mais aquecido. Acho que os números mostram, né? As academias. Eu tenho academia que chega a ter 30% mais alunos do que tinha antes da pandemia. E não fizeram nada de diferente para isso. É que as pessoas realmente buscaram. Mas o mercado realmente está muito aquecido. Está muito aquecido. E pode falar. Não, tem um dado aqui importante que eu queria ter falado antes, acabei não falando, que é um assunto, né, que hoje é muito forte, que é essa questão da revolução da longevidade. Então, a gente tem aqui que até 2030 o país terá o maior salto de população acima de 60 anos da história. Então, a gente sabe que os 60 anos de agora, dos de 2030, não são os 60 anos, inclusive, de agora, né? Que o de agora não são os 60 anos de 10 anos atrás, né? A gente sabe que tem uma diferença muito grande nessa trajetória aí. E esse mercado da longevidade, né, ele representa 2 trilhões em potencial econômico. Porque é justamente o que você falou, as pessoas elas não estão buscando. Por exemplo, hoje as pessoas elas não procuram academia porque querem ficar saradas. Elas procuram academia porque elas estão pensando em viver melhor. Porque sabem que vão viver mais. A gente sabe que a gente vai viver mais. Né? Então, você quer autonomia, você quer independência, você quer
Ontem mesmo eu tava conversando com uma mulher, né? E eu falei toda feliz, não, porque eu tenho 46 anos e tal. E eu acho isso ótimo, porque eu não pareço, né? Então eu adoro falar. Aí a mulher, tipo assim, muito melhor do que eu, 51. Aí, tipo assim, você olhava pra ela. Esse é um detalhe que eu até tenho medo de entrar. Cara de. Não, sério, ela parecia ter uns 38 anos. Em todos os sentidos, entendeu? Não tô falando de não ter a aparência, tal, mas é tudo, um contexto muito jovial. Você vê que a pessoa com muita disponibilidade de trabalho ainda, sendo muito produtiva, ainda fazendo muitos planos de futuro, né? E você tá falando com uma pessoa com mais de meio século. Então, só para você ter uma ideia, Regina. Entende? Só para você ter uma ideia, hoje no mercado de franchising, esses dados estão no site da BF. O setor que mais cresce dentro do setor de franchising é o de saúde e beleza, que é onde as academias estão ali dentro. E, obviamente, que esse crescimento de 17,5% em relação a 2023, o fechamento de 2024 em relação a 2023... Quanto? 17,5%. 17,5%. Saúde e beleza. Não é somente de academias, é que as academias não têm uma didática, números específicos dentro do site da BF, mas elas se enquadram dentro do setor de saúde e beleza. Então, ou seja, as pessoas de fato estão procurando ficar, obviamente, esteticamente mais bacanas, né? Mas principalmente com mais saúde. Elas querem viver mais e vão viver mais. E isso, o mercado está se mexendo, está entendendo esse movimento e é onde a gente onde a gente costuma atuar de uma forma mais ativa, mais estratégica para conseguir atender esse perfil de público, né? E aí nós não estamos falando só do 40 mais, 60 mais, a gente está falando de um público em geral. Sim. O jovem também hoje, a nova geração, ela, graças a Deus que eu tenho 3 filhos, 4 filhos na verdade, então assim, eles estão trocando a noite pelo dia, eles estão trocando o bar pela academia. Então as academias estão ficando muito cheias, isso é muito legal mesmo. Então é uma mudança de comportamento muito legal. Então gera uma preocupação menor para os pais, mas ao mesmo tempo acabei respondendo. Não, eu ia falar isso. O que realmente está movendo o setorhoje? Então você já até respondeu. Não, acho que assim, o comportamento das pessoas, isso é fato. Então o comportamento desde a busca pela longevidade, a busca pela saúde e os pontos de encontro mesmo. Hoje virou o bar da nossa geração. Hoje em dia é academia. Para a garotada mais nova, né? Então, assim, a gente vê muito mudança de comportamento, né? Isso que você falou, para mim, é muito claro, né? Em relação a mudança de comportamento para buscar o bem-estar, saúde, né? E as pessoas buscam isso de fato, né? Hoje tem um público em academia, 40 mais, 60 mais, muito forte, né? Sim. Que é a pessoa que está buscando ali de fato melhorar. Por vezes já passou um período, né, da sua vida não tendo hábitos tão saudáveis, mas ali com os 40, 50 anos ele busca isso, né? Uhum. E hoje já representa grande parte da receita das academias, né? Sim, e o que a Bodytech, né, as academias no geral veem, né, o que podem melhorar em produto, em experiência do cliente, na operação? Acho que hoje, não só a Bodytech, né, mas acho que o mercado em si, a gente tem criado muitos programas específicos para esse público, e não só programas, mas também o atendimento diferenciado. E é isso que difere um pouco do mercado. No mercado ele é muito dividido, né, claramente dividido entre um low cost, o high-end, o middle market, etc. Mas esse mercado high-end, principalmente, ele cuida muito desse tipo de público, né? Desse perfil de público. Então, criando programas, gerando facilidades dentro da academia, comodidades. Então, você chega dentro da academia, você tem um professor específico para atender o público, você tem atividades focadas para esse público. Então, geralmente, o público que tem mais longevidade, apesar que hoje está sendo isso, mas a gente tem que mudar, né? Daqui a pouco, eu estou falando de um pilates, estou falando de uma yoga, estou falando de uma atividade mais calma, mas o perfil está mudando muito. Daqui a pouco eu vou ter que colocar boxe ali para a turma, né? 60 mais com boxe. 60 mais fazendo jump, entendeu? Assim. Então, está nesse nível. Justamente por isso, que eles estão envelhecendo com mais saúde, né? Mas eu acho que... Com mais energia. Com mais energia. Então, eu acho que as academias elas precisam colocar o olhar mesmo focado nesse público e trazer facilidades e comodidades para essas pessoas, né? Então,
um exemplo na Bodytech, nós temos hoje horários diferenciados, onde a pessoa com 70 a mais, ela paga um valor diferenciado também. Então, a gente tem um horário mais específico e a pessoa pode frequentar esse horário, que geralmente é o horário que ele já frequenta, mas é um horário mais tranquilo da academia. Então, como tem uma ociosidade na academia, a gente atrai esse público para esse horário e você consegue direcionar os esforços dos nossos professores para esse público. Então, a gente coloca pessoas especializadas também em atendê-los. Você parte do princípio que ele tem aquela agenda mais livre, né? Isso. Que ele pode ir naquele horário e que também naquele horário ele vai ter mais conforto, porque ele não vai estar ali disputando um aparelho, um equipamento, ou às vezes a atenção com várias pessoas, né? Quando a gente sabe que ali 8 horas na Bodytech da Citar... Ali é um case. Ali é um case. Ali é um case, é bem cheia mesmo. Tem 250 esteiras. E se você, dependendo do horário que você chegar, não vai ter esteira, esquece, né? É normal. Não tem nem mais como aumentar aquela academia, né? Não, acho que a gente está passando por algumas melhorias lá e em breve você vai ter boas notícias, tá? Então, uma outra coisa que eu acho interessante também, que eu queria trazer para a gente discutir é essa questão do ticket médio, né? Por exemplo, as pessoas, o quanto que as pessoas... Você percebe essa mudança? Por exemplo, o quanto que as pessoas hoje estão... elas dispõem da sua renda ou da qual parte da renda que elas dispõem. Aí eu não vou falar só de academia. Claro. Vou falar desse mercado como um todo. Para investir em saúde, em longevidade, em beleza estética. Acho que hoje você não tem exatamente um percentual específico para isso, né? Assim, porque depende muito da situação socioeconômica da pessoa, mas no geral eles têm despendido bastante, porque o que acontece? Quando você analisa o mundo hoje, a atividade física ela já é considerada uma atividade, já é um ramo da saúde, né? Sim. A educação física hoje é considerada essencial. É um serviço de saúde essencial. Então, ela atua de forma preventiva. Então, quanto mais você gastar com academia, por exemplo, ou com atividade física, para você se prevenir, né? Ou seja, para você aumentar a sua saúde, melhorar a sua saúde, menos você vai gastar em hospitais, com medicamentos posterior. Então, isso faz com que as pessoas dispensem mesmo uma certa quantia do seu dia a dia. A gente sabe que não está fácil para ninguém, né? Não é todo mundo que consegue despender. Por isso que o mercado de academias hoje está muito interessante, porque você tem estilos de academias para todos os gostos. Então, o cara que quer uma comodidade maior, ele vai para uma academia premium. O cara que quer um serviço melhor, uma atenção melhor, menos disputas por equipamentos. Por outro lado, você tem as low cost, que hoje entregam uma qualidade de serviços muito boa mesmo. De equipamento, de equipamentos, né? Principalmente, que é o principal ativo de uma academia, são os equipamentos. Então, você tem um público para essas academias também, aquela pessoa que, cara, eu não consigo despender um valor maior para estar numa academia do mercado premium, mas eu consigo cuidar da minha saúde numa academia onde eu vou ter que esperar fila de equipamentos, as coisas, mas estou cuidando da minha saúde. Sim. Então, o que importa hoje, na minha visão, não importa onde você vai estar, o importante é você cuidar da sua saúde. Tá? O importante é não arranjar desculpas. Eu acho que o low cost teve seu papel importante. Tem, né? O seu papel importante de mudança de hábito mesmo. Tem, né? total. Porque eles conseguem, de fato, né, ser ali uma porta de entrada, né, para quem quer começar a fazer uma atividade física. Né? Agora, quem busca comodidade, quem busca, né, algum serviço a mais, de fato, não vai encontrar na low cost. Democratiza, né? Eu acho que democratiza e deixa realmente bem acessível essa questão. Uma outra coisa também que eu vou até, falo por mim, né? Lógico. Eu, particularmente, né, sou adepta e pratico bastante esporte, vou para academia diversas, enfim. O fato de hoje a gente ter muitas academias, e aí pegando esse gancho do que a gente falou aqui, cada esquina a gente tem uma academia, então não tem dificuldade nenhuma. Isso impactou nos resultados da Bodytech? Ou melhora o mercado? Como é que é? Nossa, olha só, eu acho que sempre que abre uma concorrente do seu lado, independente do tipo de academia, do tamanho da academia, óbvio que sempre você tem uma alteração no seu fluxo, né? Então isso é natural. Em geral, o que a gente vê é que, apesar da gente tomar literalmente uma pequena porradinha ali no início,
você acaba sendo impactado ali no início, mas você tem um retorno maior. Por quê? Porque o cara que treina no Bodytech, no mercado premium, ele busca aquela comodidade, ele busca exclusividade, ele busca o cuidado do profissional, né? Ele quer realmente ter ali o seu mimo, a toalhinha para a hora que do tomar seu banho, uma toalha, quer água, enfim, quer realmente inúmeras comodidades, né? Mas eu acho que, no geral, não tem afetado tanto. Pelo contrário, acho que aqueceu ainda mais o mercado. Foi o que você acabou de dizer. A Academia Low Cost, ela tem esse papel de trazer as pessoas, tirá-las do sofá, colocar o hábito mesmo. E aí a pessoa que quer maior comodidade vai procurar uma academia mais especializada, né? Vai para uma academia do mercado premium, né? Então, tem espaço para todo mundo. O que eu acho só é que a gente está passando por um momento que esse mercado low cost está prestes a colapsar. Porque é um volume muita muito marca, né? grande, são muitas marcas. Esses dias eu estava conversando. Mas todas estão cheias? Mas então. eu sei, mas assim, está crescendo demais, Eles demais. uma margem muito curta, né? Eu até brinco que está parecendo uma farmácia, né? Que você farmácia, se você rodar Copacabana, por exemplo, cada esquina, em uma quadra, você tem 30 farmácias, 10 farmácias. Então, assim, eu acho que o volume. Esses dias mesmo eu estava conversando com o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais. A gente estava conversando lá sobre um projeto deles e ele me falou o nome de uma academia. Na hora eu fui pesquisar. Cara, quando eu vou pesquisar, os caras já estavam com 140 academias. Falei, como assim? E aí eu vi que eles já estavam em Minas e expandindo para o Sul. Então, de fato, hoje nós temos muitas grandes redes e todas elas focadas nesse mercado low cost. Então, o mercado low cost está ficando um pouco sobrecarregado. Por isso, o olhar agora está voltado totalmente para dentro da Bodytech, mas na sequência aqui a gente vai falando um pouco sobre... Eu acho importante, cara, você falar um pouco sobre a estratégia que vocês fizeram com a Fórmula, né? Para quem não conhece, a Fórmula foi uma marca, né? Um spin-off da Bodytech, onde a ideia deles era colocar ali no middle, né? Mas pode ficar à vontade ali para... A contar a história da Fórmula, eu preciso dar um passo atrás antes, porque a Fórmula Academia era uma grande rede, era a Fórmula Academia mesmo, era grande rede. E elas tinham algumas academias no Rio de Janeiro, em Minas, Rio e Minas, né? E Campinas também, Rio, Campinas e Minas, que eram, inclusive, uma delas hoje é a Bodytech do Eldorado. Então eram grandes clubes. E a Bodytech adquiriu a Fórmula Academia em determinado tempo, em determinado momento, e a gente transformou essas academias em Bodytech. E aí pegamos a marca Fórmula e optamos em criar um modelo para o middle market, ou seja, era um nicho de mercado que estava entre o low cost e o mercado high-end. Vocês viam uma oportunidade. Uma oportunidade muito boa, porque lá atrás isso estava muito bem definido. O mercado low cost, o middle market e o premium, eles eram muito bem definidos, cada um com sua proposta. E lá atrás, o low cost, ele foi criado, idealizado, para ser uma academia de musculação e cardio. Simplesmente isso. Então, a proposta de valor eram muito bem definidas, muito bem diferenciadas. Só que, em determinado momento, eles perceberam que o mercado brasileiro, o brasileiro é diferente do americano, é diferente do europeu. O brasileiro gosta de calor humano. Então, você viver só de musculação e cardio não era um negócio muito atrativo para o público. Então, eles mudaram a estratégia do low cost e começaram a lançar aulas coletivas. E a proposta de valor do mercado low cost se aproximou demais do mercado middle market. Então, a gente já chegou a ter quase 50 academias fórmulas logo no início. Foi por onde nós começamos a franquear, até porque era uma forma da gente entender o mercado de franquias sem prejudicar a nossa marca premium, né? Que era para 100% unidade própria. E aí, em determinado momento, sempre estudando o mercado, sempre analisando, que é o que a gente sempre fez, a gente entendeu que era o momento da gente mudar a estratégia. Ou a gente partia para o mercado low cost, com a Fórmula Academia, ou a gente partia para o mercado premium, que era o Bodytech. E a gente optou em partir para o mercado premium. Por quê? Primeiro porque a gente conhece o mercado premium. A gente trabalha, respira o mercado premium. E fora que o tamanho das unidades Bodytech não correspondiam ao tamanho necessário, mínimo necessário para uma low cost. Eu tinha academias de 400, de 500, de 600 metros. Então, essas academias, elas facilmente poderiam se tornar uma Bodytech, mas dificilmente se tornariam uma low cost, que depende de volume de pessoas.
E aí, em 2017, a gente fez um primeiro teste, inaugurando a primeira franquia Bodytech em São Paulo, no Shopping Pátio Paulista. Inclusive, hoje, ela está completando 8 anos. Boa, parabéns. Hoje. E aí, a gente estudou com esse franqueado, então nosso receio era como é que a gente vai entregar um mercado premium para um franqueado sem perder o nosso DNA? Né? Será que a gente vai ter? Então, a gente estava com aquela preocupação. Isso é um belo de um desafio, não perder a qualidade, Exatamente. a cultura, que é o maior desafio de franquia. Exatamente. Mas aí, com o tempo, o que a gente percebeu? Como nós temos muitos controles, nós criamos, desenvolvemos, foram desde 2011, né, desenvolvendo todos os controles, checklists, treinamentos, processos. Hoje a gente tem uma plataforma educativa que é o Bodytech College, que a gente até brinca, que fala que é o Netflix das academias, né? Que você tem diversos treinamentos para atender essa capilaridade de academias que a gente possui. E com o tempo a gente percebeu que daria sim para a gente expandir com a marca Bodytech. Aí o que nós fizemos? Nosso primeiro passo foi, vamos migrar as unidades Fórmula para Bodytech, fazendo com que elas saiam desse middle market, passem para o mercado premium, se distanciando desse mercado low cost, ou seja, indo para aquilo que a gente de fato entende. E vamos entender, obviamente nós não obrigamos nenhum franqueado a fazer esse movimento, foi uma decisão que, olha, nós estamos fazendo com nossas unidades próprias e a gente entende que se vocês fizerem, vai ser ótimo para o mercado de vocês, a gente estudou bastante, enfim, deixamos bem à vontade. Tanto é que hoje eu tenho 7 unidades fórmulas ainda, que uma delas em processo de migração, eu tive 2 que migraram nas 2 últimas semanas no Espírito Santo, no Shopping Mestre Álvaro e no Shopping Mochuara, e tem a Bodytech, a fórmula de Ponta Negra lá em Manaus, que está migrando para a Bodytech também. Então a gente entendeu e a gente viu que esse simples movimento que nós fizemos de mudança de marca, os franqueados, na sua grande maioria, chegaram a dobrar o faturamento. Para você ter uma ideia, chegaram a dobrar de número de clientes. Porque a marca tem credibilidade também. Tem credibilidade, é uma marca já conhecida, é uma marca que tem referência na qualidade, é a queridinha do mercado premium. Além de aumentar ticket médio, óbvio, né? Aumenta também a quantidade de clientes. Quantidade de clientes acaba aumentando também. Bandeira, né? E aí você entra com mimos, né? Então você coloca ali um shampoo no banheiro que não tinha, você entrega a toalha para os seus clientes, você tem comodidade da toalha. Então você tem diversas bioimpedâncias, você tem diversas serviços que você agrega ali para entregar. Então esse movimento a gente entendeu bem e aí foi onde nós partimos após a mudança, né, dessas academias. A gente entendeu, cara, ficamos praticamente 8 anos trabalhando essas migrações, trabalhando o franchising de academias premium, né, da Bodytech, e aí nós entendemos que era o momento da gente começar a expandir. E aí, há 2 meses atrás, nós lançamos uma campanha, nós fizemos todo um estudo, obviamente. Então, eu saí fazendo, cara, primeira linha de corte. Vamos colocar aí cidades a partir de 200 mil habitantes. E aí nós chegamos a 155 cidades no Brasil, com mais de 200 mil habitantes, né? E aí, segunda linha de corte, quais são as cidades que têm potencial ou que nós não tenhamos franqueados ainda que a gente possa ir? Porque se tem um franqueado numa cidade de 200 mil habitantes, eu não vou entrar com outra academia Bodytech lá. Possivelmente eu vou ceder para esse franqueado caso ele queira. Mas a gente já cortou nessa primeira oportunidade. Você gera uma concorrência para ele desnecessária, Isso. na verdade, né? E aí nós chegamos a 112 cidades. Então, o que a gente fez? Através do modelo de franchise, a gente entendeu que a gente consegue capilarizar mais a rede. Então, eu consigo chegar com a marca premium em locais que hoje a gente nem sonhava em ir através de unidades próprias. Então, o foco das unidades próprias são as grandes capitais, nos principais eixos. E com as franquias a gente tem capitais também, mas no geral cidades menores, onde necessariamente a gente entende que tem que ter a figura de um franqueado, de uma pessoa que já é conhecida na região, pessoas que estão nesse mercado mais de luxo na sua cidade ou na sua região, né? Então, Legal. Então a gente passou por essas fases. Então, primeiro franqueando como fórmula, depois migrando as unidades e testando o modelo como franquia Bodytech. E é como a gente viu que a gente não perdeu o DNA, pelo contrário, hoje eu tenho franquias que, cara, são mais tecnológicas que unidades próprias. Se você for para uma cidade como Cuiabá, por exemplo, a academia ela é toda integrada tecnologicamente falando, né? Então você tem hoje, você entra na academia, você está conectado em tudo. Eu posso daqui a pouco também falar um pouco sobre isso. Mas você vai para Uberlândia, uma academia que vai inaugurar em final de janeiro, né?
E é uma academia que o franqueado falou, Ricardo, eu não quero saber, eu quero ter o melhor possível aqui em tecnologia e equipamentos. Falei, então vamos para cima. Isso aí. Então você tem hoje esse. Então a gente entendeu que, de fato, na mão de um franqueado, eles conseguiram, né, através de todo o nosso suporte, todo os nossos treinamentos, etc., manter esse DNA. E fora que, obviamente, a gente tem um processo de escolha muito forte, porque nós entendemos que também tem que ter um cara do lado de lá que represente, que seja embaixador da nossa marca, né? Então a gente tem esse cuidado muito grande. Isso para a franquia, na verdade, né? Independente do ramo, é o que a gente fala aqui. O operador, ele tem que viver o negócio, ele tem que gostar de viver o negócio, porque se ele não gostar de ver o negócio, ele não vai estar presente. Sim. Ninguém consegue estar presente realmente se não gostar de viver aquilo. A gente tem até alguns modelos, desculpa, não sei se você ia falar alguma coisa, mas eu vou interromper, mas a gente tem alguns tipos estratégicos de franqueados, né? Você tem o investidor, você tem o que opera, né? Que realmente bota a barriga no balcão, e o entusiasta, que é aquele professor de educação física que arranja sócios e vai ficar ali cuidando dessa operação, que não deixa de ser um operador, né? Mas, geralmente, os que são mais investidores, eles buscam no mercado um head, uma pessoa que vive do mercado, para ficar à frente. Funciona muito bem, tem funcionado muito bem mesmo. Mas tem a figura. Mas tem a figura, tem que ter. Não dá para não ter. Isso que a gente tá falando. Não dá para não ter. Ele, como investidor, a gente também tem esses casos. Ele, como investidor, ele também reconhece que precisa ter uma pessoa que vivencia o dia a dia do negócio. Porque não adianta você achar que a franqueadora vai entregar tudo na sua mão e falar assim, ó, pode tocar, fica tranquilo que você vai ter rentabilidade. Tem que ter trabalho, não existe. Tem que ter um cuidado ali na ponta, porque senão a coisa é uma engrenagem, acontece, né? Ambos os lados, é uma via de mão dupla, né? E quando a gente olha o consumidor, né, cada vez mais esperando ter experiência, esperando ter, né, algo melhor, isso é fundamental, né? Porque ele se sente cuidado e aí tem a recorrência e tudo mais, né? Quando a gente olha, o Ricardo, para os KPIs, né, de uma academia, o que vocês olham mais? Vocês olham mais retenção? Vocês olham mais ticket? Como é que funciona essa gestão? A gente tem, cara, assim, foi muito bom você falar disso. Eu apresentei isso hoje, inclusive, no nosso comitê executivo, né, ampliado. Hoje todas as lideranças participam, então uma vez por mês a gente apresenta internamente esses resultados. Mas, assim, são diversos os números que a gente analisa, né? Quando você fala de números, aí você tem os básicos, que são o número de clientes ativos, número de clientes que são de planos, os clientes que vêm por agregadores, como o Hub, né? Hoje a Bodytech aceita o Hub. Você olha que tipo de periodicidade, qual a periodicidade do plano do seu cliente, se é anual, se é um DCC. Então, você olha o retention dele, no geral, o retention de cada plano. Retention é quando você analisa quantos clientes você tinha ativos há um ano atrás, né? E quantos você tem hoje, na mesma data. Então, a gente sempre analisa muito isso. Então, o quanto esse cliente ele custa para a gente, o quanto ele rentabiliza. Então, a gente tem vários indicadores mais simples, que passam desde renovação, resgate, aquele cara que, não consegui renovar mês passado, tem que resgatar esse cara. O ativos, o Hub, etc., são vários números, como outros números um pouco diferentes, que às vezes não são tangíveis, né? Então, a qualidade do serviço, por exemplo. Então, no meio de franquias, eu tenho uma ferramenta onde a gente avalia cada item da academia, desde um espelho sujo. Se tiver um espelho sujo, ele recebe uma indicação negativa nesse checklist. Então, você tem desde um espelho sujo até se ele tem todas as licenças estão em dia, se o desfibrilador, que é obrigatório, é o mínimo que tem que ter, se está funcionando, se os equipamentos estão, se tem algum equipamento parado ou não. Cara, se chegar na academia eu ver uma luz queimada, aquilo chega a me dar urticária. Porque então, a gente analisa tudo. experiência mesmo, né, do consumidor, ela tá ali, tá nesses mínimos detalhes, né? A gente quer tirar uma foto no espelho, o espelho tá sujo, aí faz como? É isso. Então, quando tirar foto do espelho. Não cresce. E não cresce. E quando você fala indicadores, é isso que eu estou dizendo. Você tem um indicador que é para avaliar a performance da sua academia e tem um indicador que está ali do lado que é realmente garantir o DNA dela. Entendeu? Garantir que ela esteja ok, que ela esteja aderente ao nosso DNA. Então, a gente olha tudo mesmo. Tá? Não tem...
pegar até esse gancho Hoje, inclusive, tem budista. algumas academias que tem, você falou do tirar foto, tem algumas academias que, principalmente as de bodybuilding, que eles estão fazendo um espaço Sim. só para você Sim, tirar foto, né? E É o lugares espaço que selfie. tem frases e coisas Isso. assim, porque, né, para criar as hashtags, porque isso faz parte, inclusive, do movimento do mercado. Exatamente. Porque todo mundo, eu faço parte, né? Se eu for na academia e não dar o meu check no Instagram, pô, não tem cresce, graça. não funciona. Não funciona. Tem que estar o verdinho, a segunda, Tem que terça, estar, quarta. exatamente. Aí pulou, ela vai lá e coloca como se tivesse treinado. Muito bem. Não, que eu não faço isso. Mas... Treinador mesmo. Uma coisa que eu também anotei aqui pra gente falar é porque, assim, eu tô começando a anotar, né? Porque a gente começa a conversar e é muito assunto. acaba se são deixar, assuntos vai- muito legais. E esse, particularmente, é um que eu gosto muito. Também vou até ter do meu comportamento, assim, mas eu acho que é meio que bem geral. Hoje as pessoas, elas querem o treino, querem o aplicativo, né? Orientação, acompanhamento, resultado, tudo. tudo. Então, você tem um relógio que você vai com ele, aí você quer conectar na negócio da academia. Enfim, como que o digital mudou os negócios da academia? E outra, compete, porque você tem aí... Eu frequento a aula da bike Aham. na academia, faço ciclismo externo e ainda sigo um cara lá no YouTube que eu faço aula dele no YouTube. YouTube Então, também. eu tô nos 3. Mas isso tem concorrência? Como é que é? Assim, ó, não deixa de ser, obviamente, mas assim, a gente está preparado para tudo, né? Então, a Bodytech Company, ela, além das duas marcas, a Bodytech e a Fórmula, que são marcas físicas, né? Academias físicas, você tem o BT Fit. Então, a gente tem o BT Fit que a gente compete no mercado low cost, que é um acesso muito barato, é simples. Assim, o acesso é simples para o cliente, mas hoje o cliente não vive mais sem um digital, tá? Não tem como. O digital tá... Cara, eu monitoro quando eu saio de casa para ir na padaria, eu coloco quantos passos eu andei, quantas calorias eu queimei, porque eu tenho que dar um jeito. Eu falo, eu vou ter que controlar isso o dia todo, né? Então é normal. As pessoas, de fato, elas se conectam o tempo todo. Então você tem aplicativos como o BT Fit, que o cliente pode ou não estar na academia. Então, se eu quiser treinar na academia, eu quero treinar na academia hoje utilizando o BT Fit. Ele vai montar o seu treinamento, você vai responder um questionário, ele monta um treinamento lá básico, e você consegue fazer o seu treinamento dos equipamentos. Então, o digital hoje assim, tá presente na vida de todo mundo, não tem como fugir. E aí eu cito vários casos. Então, tem o BT Fit, os equipamentos estão cada vez mais tecnológicos, o cliente ele quer cada vez mais comodidade. Então, você pega um app, você renova o seu treino, você analisa o seu treino, né, o treino que você vai fazer. Os treinos hoje têm vídeo, o treino da Bodytech tem vídeo explicativos. Então você consegue olhar ali, o professor está ocupado, eu não quero aguardar 30 segundos para falar com o meu professor. Então eu vou olhar aqui o exercício, olho o vídeo, já sou mais experiente, vou lá e consigo fazer o treinamento normalmente. Você renova o seu plano, você agenda a sua aula, você agenda o seu treino, você agenda a mudança de treino, você olha os horários, você agenda uma aula coletiva. Então você tem tudo ali. E a gente tem alguns casos, como esse caso de Cuiabá, por exemplo, que ele criou um espaço onde você chega na academia e você se loga no aplicativo do My Wellness, por exemplo, da Tecnogym. E a primeira vez que você passa por aqueles equipamentos, você tem que fazer um teste de força e de amplitude. A partir daí, em qualquer lugar do mundo que você for, qualquer lugar do mundo, se o equipamento for aquele da Tecnogym, por exemplo, você estando logado no app, o equipamento já sabe que é você senta, ele já coloca a carga a carga que você treinava, a amplitude do equipamento já vem até você para você fazer, e ali você tem todo indicativo de, olha, quando você puxa para frente, para trás, leva, faz concêntrica, excêntrica. Já quero experimentar. Então, assim, é algo realmente surreal. Esse em Cuiabá que está funcionando já. Esse em Cuiabá está funcionando, é muito bacana, a Bodytech Goiabeiras. Mas, assim, você hoje, no mercado todo, ele está partindo para esse lado. Então, o cliente não quer mais ter... Cara, se ele puder chegar na recepção e não falar com ninguém, só ir direto pro equipamento, ele vai fazer. Então, hoje você acessa a academia, seja pela digital, seja pela facial. A gente já está começando a colocar totens, mesmo na Rede Premium, que geralmente na low cost era mais simples, né? Agora, na Rede Premium, você também tem o totem para você fazer a sua matrícula, você tem o app,
Então você tem diversas comodidades. Então hoje não tem como fugir do digital, né? Não tem como fugir do híbrido. Então os professores hoje, os personagens, na sua grande maioria, eles fazem treinos online para os seus clientes. Esses dias mesmo eu cheguei para treinar na academia ali em Copacabana, na Bodytech. Aí tava uma aluna, eu achei que ela estava se filmando, ela com o celular aqui perto do aparelho e treinando, fazendo exercício. E quando eu olhei, era o professor dela assistindo ela para fazer a correção. Então, assim, de todas as formas, seja através de um Zoom, de um Google Meet, seja através de aplicativos de exercícios mesmo, dos aplicativos da própria academia, o cliente quer comodidade. Então, isso não tem o que fazer. Que a academia que não tiver preparada para isso vai ficar para trás. Então, academia não é sobre equipamento, é sobre comportamento. Comportamento também, é tudo. Acho que é tudo. Acho que o equipamento faz a grande diferença, sem dúvida. Mas você tem público para todo tipo de equipamento, né? Você tem um público que adora um equipamento enferrujado, mas você tem na sua grande maioria hoje, o cliente quer comodidade. Porque a gente tem que ser realista. A musculação não é muito agradável. A gente tem que ser realista. Você é agradável você fazer uma aula coletiva, algo bacana, porque é muito isolado. Não, porque é um exercício um pouco isolado, né? Então, para quem gosta de solidão, maravilhoso. Mas brincadeiras à parte, a musculação, para quem começa, você passa por um desafio ali, né? Para quem não tem o hábito. Depois que você passa daquele hábito dos 3 meses, que a gente costuma dizer que são os 3 mágicos meses, né? Depois que você passa desses 3 mágicos meses, aí vai livre. Então, quanto mais comodidade você tiver para fazer o exercício, melhor, entendeu? Só não pode o equipamento fazer exercício por você, porque aí também já é demais. E como é que funciona, né, em relação a essa entrada de uma pessoa que nunca treinou, né? Esse onboarding dela nos 30, 90 primeiros dias, né? Porque quando eu fui militar, né, durante 14 anos, eu comecei a malhar na academia militar. Não tinha nada, era como você falou aqui antes, né? Academia com ferro e pronto, né? É isso, né? Mas eu entendo que a proximidade do professor, né, para fazer com que o aluno treine melhor, né, tenha essa iniciação melhor, é perfeita, né? E como é que é na Bodytech? Então, justamente por isso que eu falo, até falei brincando, obviamente, né, que a musculação é chata, mas é chata porque para você iniciar, né? Depois que você pega o hábito, é uma coisa de maluco, assim. Parece que se você não fizer, ferrou, né? Se você não postar o seu treino ali, o famoso self-treino, já era. Mas eu acho que assim, ó, a gente na Bodytech em si, a gente criou programas específicos para isso. Então hoje a gente tem o BT Client, por exemplo, que é como se fosse uma recepção para esse cliente que não consegue ter, né? Para que ele realmente consiga se interagir, se pertencer ao grupo e fazer, né, com que ele consiga perpetuar. Porque hoje esse desafio, e obviamente é uma brincadeira que não é uma brincadeira, a maioria das pessoas desistem mesmo nesses primeiros 3 meses, então você tem que criar, porque a maioria das pessoas vive muito na desculpa, né? A desculpa de não ter tempo, a desculpa de não ter como conseguir fazer exercício, não ter horário, então não tem desculpa mais para horário para treino. Qualquer horário você tem uma academia funcionando. Então, a gente criou alguns programas específicos para isso. Então, nós temos um programa específico para esse cliente que nunca treinou ou que tem dificuldade, para que a gente consiga acompanhar ele com mais ênfase. Você tem programas que, além desse público, são aquelas pessoas que têm alguma comorbidade, algum problema de saúde, então que realmente precisam trabalhar a musculatura, e aí não deixa de passar por esse público menos jovem, né? Menos jovem, para não falar mais idoso. Então, a gente trabalha o tempo todo focando em todos os tipos de público que a gente vai ter ali. Mas o principal é esse, é você fazer com que essas pessoas que entram na academia, elas se sintam pertencentes ali ao espaço. Elas sintam facilidade para treinar. Então, não adianta hoje o cliente chegar na academia e eu não ter um professor treinado para aquele público e o cara chegar colocando exercícios que a pessoa não vai conseguir fazer. Ela vai desistir. Então, para isso, a gente tem programas específicos. E você tem, assim, vocês medem esse número, por exemplo, das pessoas que ingressam pela primeira vez na academia, quantos permanecem, quantos desistem, e se isso aumenta ao passar dos anos, porque você fala sobre o impacto da pandemia, né, que teve, e aí as pessoas, obviamente, passam a se conscientizar mais, a gente fala dessa revolução da longevidade,
Mas como que você isso vê refletido nos números? Isso impacta na economia da academia? Não, sem dúvida isso impacta. Agora, é muito, tem várias variáveis aí, né? A gente consegue mapear o nosso retention, ou seja, quantas pessoas desistem. Então, hoje, a gente chega perto dos 60% de retenção, ultrapassa, na verdade, esse valor De retenção. de retenção de cliente. Tá. Ou seja, significa que Eles eu permanecem. tenho 30%, 20% de clientes que acabam Flutuantes, flutuantes. né? Ou Que entram seja, e saem. a única coisa que eu não consigo dizer é se essa pessoa voltou para o sofá ou se ela foi para outra academia. Entendi. Então, isso a gente não consegue mensurar, né? A gente consegue perceber porque você acaba seguindo no Instagram, uma coisa ou outra, acaba se tornando professor, acaba tendo um contato maior e tal, mas é um número um pouco mais difícil de você entender. Mensurar, aham. Mas eu posso dizer que hoje, entre 20% a 30% das pessoas vivem nessa rotatividade dentro de uma academia, Ah, entendeu? então, mas é um E número o- bom É um número de bom. retenção, Isso né? em academias premium, tá? É. Em academias low Deve ser cost, eu menor, tive conversando acredito que seja agora. Não, é o inverso. Eu tive conversando agora Cacete. com alguns franqueados de redes low cost, né? Pessoas que têm diversas redes, não é uma marca específica, não. E eles me passaram que esse número é verdadeiro. É um pouco diferente. Então, a 30, briga 70. é de 70, nessa média. É o É contrário. o contrário. Então, na prima, você consegue segurar um pouco mais, porque são aquelas pessoas que, de fato, vão em busca de algo mais... E no final das contas, né, acho que o Alguma coisa resultado de uma academia, o resultado de vários negócios, né, dependem muito da retenção, né? E Da não retenção. simplesmente de trazer o cliente para a nossa base e a gente não nutrir ele, né? O Depende. CAC acaba ficando caro, É. né? Quando a gente tem um serviço de qualidade, a gente consegue, de fato, cobrar mais caro por isso, né? E aí você tem lá um ticket melhor. E a margem da academia fica melhor, né? Depende um pouco, eu concordo contigo, mas hoje as academias low cost, elas já têm ciência que eles precisam trabalhar com volume. Mais do que retenção é volume. Então, o foco é? deles é manter X número de clientes dentro da academia. Matrículas... Agora, se vai ser o mesmo ou se vai ser tá. um outro, não importa. O que importa é, eles precisam ter aquele número de clientes. Claro que quando você retém, melhor. Só que é muito mais fácil você reter numa academia que te entrega uma série de benefícios, de serviços, e que você não tem um volume tão grande de pessoas do que numa academia que tem muita gente ali treinando ao mesmo tempo. Que nem todo mundo gosta, infelizmente, entendeu? De estar revezando muito equipamento, Perfeito. etc. Então você acaba perdendo um pouco disso. Então são estratégias diferentes. São Mercados estratégias diferentes, mas diferentes ambos também, sobrevivem né? muito bem. Sim. Pelo contrário, se você for analisar faturamento de todas essas academias, né, obviamente são faturamentos muito expressivos. Então não é à toa que você tem redes de academias low cost com inúmeras academias. Não seria bom se Oh. tivesse tanta academia assim, não seria. Não, é um mercado que seria bem tá... maluco. E não é como a gente está falando, não é só academia, é todo o mercado. Todo o E aí mercado, tudo que todo vem a rebote que falando, não sei, tudo que vem junto com isso, porque você vai à academia, como diz, tem até aqueles memes do Instagram, né? É uma seita. Você vai à academia e você descobre que você tem que comprar roupa de malhar. Aí você vai lá e descobre que você tem que comprar o suplemento. Aí você depois descobre que você tem que contratar o personal. Então, É verdade. tudo que envolve, né? Esse setor aí de estética, beleza, saúde, longevidade. E de fato dá diferença, movimenta né? Quando muito, você entra nisso, começa a estudar, você mesmo, por conta própria, né? Começa a estudar e entender, busca profissional, busca um endócrino, busca Sim. personal. Movimenta tudo. Você melhora muito a sua performance, né? E Ricardo, vamos falar agora um pouco sobre tendências e futuro, né? Desse mundo fitness, né? A gente hoje vê muita personalização, academias de força, né? Como a gente falou aqui anteriormente na Ironberg, né? Antes de começar o podcast, né? Tem academias boutique, enfim. O que você vê, assim, do que vai se tornar realidade de fato, né? Ou é que é só uma moda passageira? Não, acho que assim, hoje você tem público para todos os gostos, né? É aquilo que a gente fala. Quanto maior o nicho de mercado que você descobre ali, se você for pioneiro ali, então, melhor ainda, né? Então, quando você tem iniciativas como essa da Ironberg, a Nation, entre outras academias focadas nesse público bodybuilder, então você tem um público bodybuilder ali que de repente gosta desse tipo de academia e com certeza ele vai frequentar ali. Não tenho dúvida, tá? Eu acho que é um mercado em crescimento. Sim, a gente está voltando
as origens do bodybuilder lá atrás, né? Que foi o que gerou, né, esse movimento de academias. Agora, é um nicho um pouquinho mais fechado, né? Então, hoje, eu considero que o que está realmente em alta são os mercados, para você expandir legal, o high-end, esse mercado de luxo. Eu estou falando de academias mais focadas em família, academias focadas nesse sentido. Agora, você tem o público bodybuilder ali específico. Esse público, essas academias de bodybuilder, você não consegue ter um crescimento tão grande como você tem hoje numa academia um pouco mais família ou até mesmo na low cost, né? Até por causa Você do consegue ter público, né? por causa do público que é um pouco mais específico, Sim. tá? Mas você tem muita localização. Acho que foi semana passada, na quarta-feira passada, eu estive em São Paulo. Eu até visitei uma academia lá, bodybuilder também lá na Avenida Paulista. Você tem diversas, aqui no Rio de Janeiro, você tem várias outras iniciativas, não só academias em rede como a Ironberg, mas iniciativas locais mesmo, com nomes, ou seja, academias únicas, né? Não pertencentes à rede. Mas é um pouco mais limitado. Então, ao meu ver, hoje, o foco mesmo para quem quer investir em academia é mais focado nesse mercado high-end, focado no mercado familiar mesmo, onde atende toda a família. Mas, aquilo que eu falei, tem público para todos os lados, né? Para todos os tipos de Mais academia. focado, poderia-se dizer que é mais focado isso na saúde do que no... Não necessariamente, porque na academia família você também consegue treinar como um bodybuilder. Você consegue ter saúde, você consegue treinar, focar na sua estética, você consegue em tudo. Mas são centros mais, assim, você hoje nas grandes academias de rede focada nesse público que eu estou mencionando, você tem piscina, você tem diversas aulas coletivas. Numa academia bodybuilder, você vai chegar lá, você vai ter equipamento, e muito equipamento, sem dúvida, Sim. entendeu? Então ali já não, você atende todo tipo de público, é um pouco diferente, É que entendeu? enquanto você malha, você deixa seu filho no judô. No judô. Você deixa seu filho numa aulinha de futebol, né? Numa aula de futebol, numa natação, numa piscina. Então, eu acho que esse é o momento do mercado, está mais focado nesse tipo de público, mas foi o que eu te falei, tem várias iniciativas, tem mercado para todo mundo, o que importa, independente da academia que você escolheu, o importante é você treinar, é você literalmente cuidar da sua saúde. E quem puder investir, cara, escolha um nicho de mercado e fala, eu quero investir nesse aqui, vai embora. Óbvio que se preferirem pela Bodytech, eu vou adorar. E como que funciona, assim, esse mercado do Story Store, né? Que é você ter, por exemplo, como eu vejo em algumas academias de luxo, que você tem um negócio dentro do negócio, né? Então, vou dar até um exemplo, vou dar um exemplo lá do Citar, por exemplo, que tem o restaurante ali dentro que eu já percebi que ele acaba tendo ali um fluxo que não é... O cara... Gente, é incrível. Eu vou lá de manhã. Aí você vai malhar de manhã, tá lá o cara sentado. Aí eu fui lá, saí, trabalhei, voltei. À noite, tá lá o cara Aí ele usa aquilo ali como um lugar para ele fazer reunião. Acho que ele vai lá, malha, volta, toma banho, volta para ali e trabalha dali, porque ele deve à noite fazer alguma outra coisa na academia também. De treino. É sério, tô falando de caminho. Se eu pudesse, eu faria. Mas é verdade, agora eu vou te falar que isso é e é uma impressionante. tendência, não é? É impressionante você ver hoje pessoas que passam praticamente o dia todo na academia. Principalmente, por isso que eu estou te falando, quanto mais comodidade você oferecer, mais você vai ter o seu cliente fidelizado ali. Então você tem, eu acho que é fundamental, mas acho que a gente tem que entender, nós temos que entender o perfil de mercado local. Porque hoje você tem Bodytech, por exemplo, nem toda região é adepta àquele tipo de serviço. Então, você tem que estudar o mercado muito bem antes de determinar o que você vai ter dentro daquela academia. Então, você vai ter... Se você está dentro de um shopping super movimentado, com uma bela de uma praça de alimentação, com muita coisa, você pode avaliar, será que vale a pena eu ter um restaurante aqui dentro ou não? Entendi. Então, você pode fazer esse tipo de avaliação. A mesma coisa, uma sauna, uma piscina, uma hidromassagem. Então, assim, você tem que pensar muito bem. Uma loja de roupa. Então, eu tenho academias hoje. Cara, eu tenho academia com track field. Eu fui em Cuiabá também, por acaso, Cuiabá, no Jardim das Américas. Você tem academia no primeiro andar, a musculação. Aí você sobe uma escada, do nada aparece uma loja track field. Que se você não passar por ali, você não vê. E eu conversando com o franqueado da Bodytech e com o franqueado da Trackfield, que estava com a loja ali dentro,
Eles falaram, Ricardo, eu vendo mais aqui dentro do que fora no shopping que eu tenho loja. Porque Ou seja, tá com porque- sinergia, né? Sinergia, O cara mas que tá assim, ó, ali- então depende. Muito bom. Depende muito, entendeu? De onde você está situado. Mas geralmente lojas de roupa funcionam muito bem dentro de academia. Restaurantes, a depender do estilo, Do cardápio. do né? cardápio, de tudo Suplementos. funciona muito bem. Loja de suplementos também funciona muito bem. E mais uma vez, quanto mais. Cara, o cara quer chegar numa academia, ele quer chegar e encontrar tudo ali, não precisa ficar rodando pelo shopping, ou Sim. ficar rodando O pelas. operador da academia não é o operador das lojas de Não restaurantes. necessariamente. Não Não necessariamente. Tem lojas Tem que é academia muito que raro, muito raro. Eu não me lembro de ter um franqueado que tenha. Que são negócios controle. distintos, Agora, né? o Deve ser Tec do mais Belvedere, a É, mas- lojinha de suplementos que tem lá dentro é terceirizada. É de uma, outra pessoa. é uma também. unidade própria lá, mas eu posso te falar com certeza que é terceirizado, tá? É. Na sua grande, acho que 100% dos serviços são terceirizados. Esse serviço que eu digo é lanchonete, lojas de roupas, fitness, lojas de suplemento. Agora, você tem que ter cuidado, mais uma vez, tamanho do imóvel, o ticket médio de público, porque hoje você tem Bodytech em regiões que eu cobro um ticket médio de R$220. E eu tenho regiões que eu cobro R$2.000, ou mais que R$2.000. Então, você tem que tomar cuidado com o local, É aquela. tamanho do imóvel, tudo isso você tem que colocar e na a conta, marca né? tem que ter fit, né? E- Com a Bodytech e com isso. os clientes Bodytech. Tem que ter uma sinergia, tem que ter conversar. sinergia, porque se não tiver também não adianta. Não adianta. Que a gente aprende que, assim, independente do segmento que a gente tá, né? O mercado, ele tem que ter esse olhar, né? Você tem que estar buscando estar no lugar que o teu público está, né? É a Sim. mesma coisa pra gente. Não adianta a gente querer colocar um restaurante de ticket alto num shopping, às vezes, que Um ele está ticket médio entregando ali um ticket médio que as pessoas elas estão dispostas ou elas têm disponibilidade, viabilidade para pagar menos. Sim, Então, sem dúvida. não tem como. É você que não está, né, direcionando o teu produto para o lugar correto. A Né? verdade é que você tem que ter muito cuidado na localização do seu empreendimento, do seu negócio. Tem que ter muito cuidado na escolha dos serviços que você vai colocar ali dentro. Muito cuidado com analisar realmente o tipo de público que você vai pegar, porque uma das coisas que eu mais cobro dos nossos franqueados e colaboradores, professores, etc., né, gestores, cara, entenda o seu público para você entender o que você precisa entregar. Não adianta eu colocar uma aula, sei lá, uma aula de Match Pilates para um público totalmente jovem, os caras sedentos por equipamento de musculação, Não dá. por uma aula de boxe, entendeu? Não vai ter sinergia. Não adianta colocar uma aula de jump ou de boxe para um público que, né, um público Tá que procurando uma realmente coisa mais... quer, entendeu? Então, público feminino, você tem um tipo de atividade mais voltada para aquele público. Não adianta colocar uma aula de dança, de repente, num horário que só tem marmanjo que gosta de treinar bodybuilder, né? Até o horário. Eu ia falar isso, o horário também influencia bastante. Tudo né? influencia. Pra falar Vamos do pro quadro Chama Alta, né? Vamos. A gente tem um quadro aqui, Ricardo, Aham. que é Chama Alta ou Fogo de Palha, né? Que é o mito ou verdade, né? Beleza. E aí a gente fala coisas aqui e aí você fala se você concorda ou não. Vamos lá. Você Vamos chama lá. alto, Chama fogo de alto, palha. fogo Tem de que palha. falar. Chama Alta ou Fogo de Palha. A longevidade vai se tornar o maior driver de receita do fitness nos próximos 5 anos. Chama altíssima. Altíssima. E quem não estiver preparado vai ficar para trás. Isso aí chama altíssima. Essa é a tendência que, de fato, veio para ficar. As pessoas, mais uma vez, cada vez mais estão procurando melhorar a sua saúde como forma de prevenção. Exato. Entendeu? Então, isso aí chama altíssima. Academia só de peso, de bairro. Já era, se esquece. Assim, como eu falei, tem público para tudo. Mas você tem que estar preparado. É, isso aí. A academia que não entrega resultado real para o aluno não sobrevive à próxima década. Essa é a verdade, totalmente verdade. É chama alta, vamos dizer, né? Realmente, se você não tiver o foco nas pessoas, porque a academia, quando a gente fala em aparelho, quando a gente fala em entrega de comodidades, a gente não está falando só de equipamentos. A academia, a nossa prestação de serviço, ela tem que ser focada em pessoas. Então, nós precisamos entender as pessoas, precisamos entender o momento dessas pessoas e entregar de fato o que elas precisam. Então, não adianta só eu pensar em, cara, eu quero colocar a gente para dentro para ter dinheiro, mas se eu não estiver atento ao mercado, não estiver atento às pessoas, com foco nelas, totalmente nelas,
Você não vai à frente. Foco em experiência, né? Foco. Experiência. Chama alta ou fogo de palha? O fitness vai deixar de ser só estética e virar saúde obrigatória. Chama altíssima. Ele saiu totalmente. Isso aí é fato, né? É só você olhar os dados do mercado e, de fato, as pessoas pararam de se preocupar só com a estética. Hoje as pessoas se preocupam muito com saúde. Mas eu posso falar um pouquinho Claro, mais? Tá bom. claro. Então, quando eu me formei em educação física, eu via uma diferença muito grande entre regiões. Então, eu me formei no interior de São Paulo e lá já tinha um pouco esse foco da saúde. Quando você vem para o Rio de Janeiro, por exemplo, que é uma região praiana, eu era Eu ia para academia de domingo só para treinar, inchar o peito e sair para a praia, né? Literalmente. Então, ou seja, o foco era estética, eu queria estética. Mas, de fato, brincadeira, obviamente. Mas você via que antigamente, eu acho que eu já tenho muitos anos de estrada em academias, então a gente passou por vários momentos, né? E o momento hoje, de fato, é saúde. O foco é saúde total. Chama alta ou fogo de palha? O mercado fitness ainda não entendeu o cliente 50 a mais. Eu acho que chama alta. Acho que a gente está entendendo. Acho que está meio brando ali, porque as pessoas estão começando a entender. Então, acho que a partir desse momento, acho que o pós-pandemia, principalmente, a gente começou a perceber que a gente tinha um nicho de público bastante importante, que tinha uma aderência muito baixa nas academias, mas que pós-pandemia passaram a ter uma entrada maior nas academias, começaram a perceber que a academia não era algo focado só no bodybuilder, ou só no adolescente, ou só no jovem, que de fato tinha atividade para todo mundo. E até importante, eu não sei se foi você que falou agora há pouco, é importante lembrar que hoje as pessoas tinham muito aquela mística de que as pessoas 50 a mais, 60 a mais, elas não tinham que pegar peso, né, de verdade. O negócio dela era fazer uma aula coletiva, um yoga, um Met Pilates. E hoje não. Você precisa pegar peso, porque você precisa Manter não a só massa criar, mas muscular. como manter a massa muscular. Isso. Por quê? Porque você precisa dessa sua massa muscular realmente fortalecida para as tarefas do dia a dia. Então, as pessoas, elas passaram a pegar cada vez mais pesos também. Vou te falar um testemunho meu aqui, né? Do meu pai e minha mãe. Depois de 60 a mais, entraram na academia, onde nunca tinham Que legal. malhado, né? E a autonomia deles melhorou muito, né? Minha mãe tem uma sequela no joelho, né? Que ela invariavelmente caía, tombava e tal. As quedas dela reduziram muito, né? O meu pai passou a não ter mais dor no joelho, por exemplo, e ele faz funcional na areia. Ele só fazia funcional na areia. Aí chegou uma certa idade, começou a perder músculo. E aí começou a se lesionar. E aí ele foi pra academia, começou a treinar, fortaleceu o músculo e acabou lesão, entendeu? Então, assim, de fato, a academia para 60 a mais, né, dá autonomia ao idoso, né, melhora a qualidade de vida e, de fato, faz com que ele tenha maior longevidade, né? E mais Acho que é autonomia, né? Ele tem cada vez mais autonomia, sem dúvida. isso. Eu acho que isso é o mais importante, não ter que depender de terceiros para Exato. você fazer manter a sua vida ali. Até porque a nossa idade produtiva, com toda essa revolução que está acontecido, né? Ela aumenta também. Então a gente trabalha mais anos, né? A gente não aposenta mais como era lá 60 anos. Fica quietinho, não tem mais isso, Meu não. pai tem 70 anos, cara. Eu não vejo ele parando de trabalhar, não. Coroa tem uma energia difícil. danada. Não dá, não tem difícil. como parar, não. Mas vamos Cara, lá. a gente já tem aqui um pouco mais de 1 hora, né, de Isso. podcast. Acho que a gente já tá indo aí pra fase final, né? Ricardo, porra, é muito bom receber você, né? Eu queria que você deixasse aí uma frase, né? Algum dizer, assim, para quem quer investir no mercado fitness, né? Qual seria, o que eles devem buscar no mercado fitness, né? Eu acho que... Bom, vamos lá. Obrigado aí pelo convite, foi muito bacana. Regina, pode me chamar sempre que quiser. Regina mora no meu coração, a gente conhece já há muitos anos, já se Muitos conheceu anos, dentro de uma feira de franchise, e de lá para cá a gente manteve uma amizade muito bacana, muito legal, trocando vários insights aí do mercado, né? Se ajudando, né? Se ajudando o tempo bastante, que eu acho que isso é o mais importante, É. você ter esse network, você entender que você não tem concorrente, né? Que você tem pessoas que estão buscando o mesmo
segmento, mas às vezes em nichos diferentes. Então é legal você ter essa conversa, né? Mas para quem quer investir, primeiro, obviamente, pode me procurar. Pode falar aí teu contato, pode ficar à vontade. Tô brincando. Mas pode mesmo, tá? Tá bom. A gente vai te deixar. A gente deixa lá, depois eu passo Isso. o meu Instagram, meu LinkedIn, meu WhatsApp, o que for necessário, meu e-mail. Enfim, mas eu acho que para quem quer investir no mercado fitness, primeiro é você entender de fato o mercado local, né? Onde você está e o que você pretende, e se você tem realmente sinergia com aquilo, né? Não basta só ter o dinheiro, ter um local e querer arranjar uma solução para aquele local. Esse é um dos maiores desafios, inclusive, que a gente encontra hoje. São as pessoas trazendo o local e falando, quero colocar uma academia aqui. Se não for com a sua, vai ser com a outra. Então, não adianta, né? Então, é você realmente entender o mercado, entender o quanto você está disposto a investir. E aí, dentro daquilo que você dispõe de investir, você entender se você vai partir para um mercado low cost, se você vai partir para um mercado premium, sem dúvida. Agora, que hoje o foco está voltado todo para o mercado premium, sem dúvida. Então, se você tiver a oportunidade de investir em uma academia dentro desse mercado mais premium e em regiões que você entenda que seja possível, cara, invista, porque de fato esse é um grande momento do mercado. Como eu disse Qual no é o início. mínimo do investimento? Para a Bodytech, vamos lá. Isso é interessante. Para a Bodytech, mas como eu disse no início, a gente realmente está capilarizando a rede e a gente está entrando em cidades acima de 200 mil habitantes. Então, ou seja, tem muita região no Brasil e em alguns casos até cidades menores. Amanhã mesmo, inclusive, eu tenho uma reunião numa cidade interior de São Paulo que talvez eu avance, que tem 160 mil habitantes. Então, é possível, tudo é possível, mas para isso a gente precisa entender bem. Hoje, para você investir numa Bodytech, você precisa pelo menos de 6 milhões de reais. Isso porque a gente considera o mínimo para você conseguir ter uma boa academia, com uma estrutura bacana, uma academia bem equipada e que entregue todos os serviços que a gente solicita, que o mercado premium exige, né? Imóveis a partir de 1.200 metros quadrados em regiões adensadas, preferencialmente de classes sociais A e B. Tá bom? Agora, Ricardo, mas eu tenho aqui uma região classe C. A gente vai estudar e, de fato, a gente consegue. Tá? A gente tem academias em regiões classe D e C que vão super bem, porque a gente adapta também o ticket médio para determinada região. Então, se você puder investir em fitness hoje, invista. Sempre alinhado. Porque... Não, tudo isso a gente vai fazer. A pessoa, quando quer investir numa academia, a gente faz toda uma análise prévia. Então, a gente vai fazer primeiro uma reunião online, depois eu vou analisar a documentação dessa pessoa, porque a gente preza pela marca também. Então, é importante para ele também, como franqueado, e para a gente, porque ele vai saber que ele entrando como franqueado, ele vai saber que o processo foi muito rigoroso. Tá? Então, a gente é bem rigoroso mesmo. E a pessoa, passando por esse processo, a gente começa a fazer análise da região dela. Então, a gente analisa a região e fala, de fato, você pode seguir que você vai... Assim, tem grandes chances de você ter sucesso. Óbvio que a gente nunca pode dizer 100%, né? Porque quando você planilha, tudo é aceito ali, né? Qualquer absurdo é aceito. Mas o dia a dia é que vai mostrar isso. Hoje, a gente tem 100% de assertividade nas nossas franquias Bodytech, que a gente tem aberto. Nunca fechou? A franquia Bodytech, não. Eu já tive fórmula que nós fechamos. Eu tive fórmula. Inclusive, estou fechando uma agora recentemente em Campo Grande, mas porque o shopping precisou do espaço e a gente vai realocar ela. Então, está fechando como fórmula para abrir como Bodytech no novo endereço. Aí é melhor. Até melhor. Então, assim, unimos o útil ao agradável ali, né? Está saindo de uma fórmula para vir para uma Bodytech. Então, o ideal é a gente faz todo um processo bem detalhado para que o franqueado tenha bastante assertividade e segurança. Isso é que garante, né, a perenidade do negócio. Do negócio, exatamente. Muito bom. Então, a frase final que eu deixo é, se quiserem abrir uma franquia do mercado premium, pode me procurar. Muito bom. Ricardo, obrigada, tá? Pela tua presença, pela profundidade aí das coisas que a gente trouxe para discutir. A gente tem uma lembrancinha aí daqui a pouco eu abro pra gente... Para você... pode abrir. Olha, gente. Que isso faz parte também de um novo comportamento das pessoas, né? Que legal. Tem a ver com a saúde aí, você manter-se hidratado, enfim. Bacana, muito bom. Obrigado. Tem uma cartinha aqui, eu vou dar uma lida depois. Isso aí. Depois, com calma.
Então, hoje ficou claro que a academia não é só treino, é saúde, comportamento, dados e longevidade. Você que está acompanhando a gente, não deixe aí de ativar o sininho, curtir, comentar, compartilhar o nosso projeto e espero você no próximo podcast Pegando Fogo. Até o próximo, pessoal. Um abraço. A gente abraça.